E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que as crianças, por muitos séculos, elas foram tratadas como pequenos adultos? E muitas delas compartilhavam completamente a intimidade com seus pais? Pessoal, hoje eu tenho um relato triste para fazer sobre a infância durante esses séculos que se passaram. E não pensem vocês que a infância de 500 anos atrás era uma infância muito bonita como é a infância de hoje, como é uma infância protegida, igual é nos nossos dias. Na verdade, a história da infância, ela começou muito recente na nossa sociedade. Então fica comigo nesse vídeo que eu quero mostrar para vocês pontos importantes dessa história e coisas que me deixaram até perplexo quando eu li, e eu quero relatar aqui para vocês. Então, pessoal, eu estou no segundo período de psicologia e eu estou começando a estudar sobre o desenvolvimento infantil. E aí eu estou fazendo um trabalho e eu comecei a estudar sobre esse livro aqui, ó, que retrata a história, né, da infância. Esse livro que chama História Social da Criança e da Família, do autor Felipe Ares. É um livro acadêmico, um livro que traz muita riqueza de detalhes sobre a infância dos últimos 1000 anos aí, e eu pude me aprofundar nesse conteúdo e vou trazer para vocês aqui relatos onde vocês vão poder refletir o trabalho que foi chegar até nossos dias, de ter a questão da infância toda estruturada, essa questão da parte escolar, da parte psicológica, da parte social mesmo, do indivíduo na sociedade. Então, assim, eu vou basear nesse livro para poder falar para vocês um pouco mais sobre o que foi esse desenvolvimento infantil ao longo da história. Pessoal, rapidamente sobre o autor. Esse autor, ele é um autor francês. Esse livro ele foi publicado em 1960 e ele é um marco na história da psicologia, da pedagogia. Ele é muito estudado, um autor muito estudado nessas áreas, porque ele traz um embasamento muito profundo sobre a infância aí nos últimos séculos. E a infância, como nós conhecemos hoje, essa infância estruturada, ela até 1600 mais ou menos, ela não era vista dessa forma. Era muito misturado a questão do adulto com a criança, não se fazia tanto essa distinção. Na Idade Média, as crianças eram vistas como adultos em miniatura. Se você olhar uma obra de pinturas da Idade Média, você pode perceber que as crianças elas estavam exatamente vestidas como os seus pais. As meninas de vestido, como era o da mãe, os meninos de muitos como se fossem ternos da época, né? E vestidos exatamente igual aos seus pais. Se a gente olhar no nosso país, quando a gente vê a foto do imperador Dom Pedro II, ele quando criança se vestia como seu pai, Dom Pedro I. Então era muito comum não ter essa separação entre adulto e criança. Quando hoje a gente vê essa questão da adultização, na verdade isso remonta à Idade Média. Fazer a criança ser um mini adulto. Então é muito comum a gente ver nessas figuras, ver como que a criança era retratada. E esse livro ele traz essa informação de que muitos pais não tinham essa noção de que a criança deveria se vestir como a criança veste nos dias de hoje, de uma forma mais infantil. Então não se fazia essa separação. Nas obras, as crianças eram até pintadas de uma forma bem com aparência de adulto mesmo. A gente pode ver isso. E isso influenciava muito na vida das crianças. Parece que não, mas quando você coloca uma criança para ser um mini adulto, você acaba tratando ela de uma forma pesada, como muitas das vezes o adulto era tratado naquela época. A mortalidade infantil também era muito alta. Devido à carência da medicina, crianças
perdiam sua vida. A questão de imunidade era tudo mais baixo, porque não tinha tratamento de esgoto, a água não era tratada. Então, era uma época bem precária. As famílias eram muito grandes, na média de 10 filhos ou até mais. Então, assim, essa questão dos laços afetivos, igual tem hoje, a gente vê como que a criança é paparicada, como a criança é amada, valorizada, né, na maioria das famílias. E isso não tinha naquela época. Uma criança que perdesse a vida, ela seria ocupada por outra em breve. Era um rito muito normal. E parece que isso é uma coisa tão absurda, mas, pessoal, isso há poucas décadas no nosso país era exatamente assim. Famílias muito grandes, se algum faltasse, outro era preenchido no lugar e a vida tinha que continuar. Não tinha esse romantismo que a infância tem nos nossos dias. E assim, não tinha um período de que a criança era protegida, como é nos nossos dias. Hoje, a primeira infância, ou a infância, ela é vista até os 12 anos incompletos. E tem toda uma dinâmica de proteção de conceito tutelar, polícia, defensoria pública. Mas naquela época, a criança começava já a falar e andar, ela já era vista como adulto. E quando chegava por volta de 6 anos, ela já começava a trabalhar, já começava a ajudar os seus pais. E castigos eram dados a essas crianças, castigos violentos mesmo, coisas que para nós hoje é um absurdo, né? Porque eram castigos tão severos quanto os castigos dados aos adultos, aos escravos. Então, assim, foi um período em que as crianças foram muito maltratadas, muito judiadas, deixou marcas profundas na vida de muitas pessoas. E aí eu fico refletindo e pensando, o motivo de ter tantas pessoas ruins no poder, pessoas que matavam outras, eram cruéis, muitas das vezes essas pessoas elas foram feridas na infância. E crianças feridas, elas ferem pessoas quando elas se tornam adultos. Então, a importância de cuidar da infância é essa questão também, não formar seres humanos maus, cruéis, seres humanos que estão aí na Terra replicando a maldade. Porque quando uma criança é privada desse cuidado emocional, isso deixa feridas profundas na vida dela. E uma criança ferida, ela vai ser um adulto ferido. Ela vai machucar pessoas, ela vai replicar aquilo que ela teve. Se ela não teve amor, ela não vai conseguir replicar amor. Então, repense hoje como você educa seu filho, se você tem dado carinho, se você tem dado atenção, porque a ausência disso na infância vai fazer com que seu filho torne-se uma pessoa, às vezes não uma pessoa que você espera. Porque se você não der amor, carinho, respeito, não espere isso da parte dele no futuro com você. Esse livro ele vai relatar que brincar e trabalhar não tinha muita distinção. Na verdade, até existiam brinquedos, mas não com fins pedagógicos. Era algo muito, muito pobre mesmo, essa questão do brincar. Na verdade, os pais nem brincavam com seus filhos, nem sentiam esse conceito de brincadeira da família igual tem em nossos dias. A criança começava a falar, a andar, rapidamente, era o mais rápido possível colocado alguma função nela. Os que eram mais ricos começavam já a ensinar essa criança com 2 anos, essa criança já começava a aprender às vezes a tocar um instrumento, coisa que hoje é um absurdo uma criança começar a tocar um instrumento com 2 anos. Tudo bem, ela pode começar um processo de musicalização infantil, a introduzir na música, mas tem um filho de um rei aqui que eu vou tratar para vocês, que aos 2 anos ele já foi obrigado a aprender a tocar violino. E era cobrado severamente. Quando errava, ele apanhava
muito do seu, na época seria um professor, né? Então, assim, olha só para vocês verem o quanto que a infância era um lugar que não tinha afeto, não tinha carinho, era feito tudo de forma muito fria mesmo e distante, muito diferente da nossa forma que a gente entende hoje como deve ser a educação das nossas crianças. A educação formal, que na verdade não tinha escola, por muitos anos não existia o conceito de escola, mas a educação do ponto de vista de ter um tutor, um professor ali junto com essa criança, ela era restrita apenas à elite, apenas quem era rico. E essa vida familiar, ela não era centrada na criança. Na verdade, era centrada somente no adulto, somente na questão do trabalho. A criança, ela meio que ela nem aparecia no contexto de família. Ela estava ali, mas ela era como se estivesse aguardando ela crescer para ser introduzida na família anos depois. Era vista como quase que um objeto. Ela recebia os cuidados básicos, muitas das vezes afeto não recebia, porque os pais a tratavam como algo que está ali aguardando apenas o momento certo de se introduzir na família, que era o momento de começar a trabalhar. Quando essa criança começa a trabalhar, aí ela começa a ser reconhecida como um ser humano, como alguém que agora sim tem o seu espaço. Só que esse reconhecimento vem com muito sofrimento, porque vem com o trabalho, as crianças, né, das famílias menos favorecidas, elas não tinham direito a estudo. Quando começou a ter algum direito a estudo, era só os meninos. Então tudo isso prejudicava demais a formação desse ser humano. Pessoal, agora eu vou tocar num ponto aqui que eu fiquei bastante apavorado de saber que as crianças, até por volta aí, eu acredito, do século XIX, elas conviviam assim, elas viam a intimidade dos pais e isso era feito de forma muito aberta. Esse livro, ele trata de um relato na época da França e vai tratar de um relato de um rei e seu filho, ou seus filhos, onde assim, era abertamente qualquer e todo tipo de intimidade que tinha do casal era compartilhada com os filhos e muitas das vezes esses filhos participavam de intimidades com o pai, ou com a mãe, ou com os criados, e pela sociedade, pela a forma que era a sociedade na época, isso era visto como normal, o que hoje para nós é um absurdo. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês verem, olha só a gravidade que era naquela época a questão da criação dos filhos e como era algo de profunda intimidade mesmo, até mesmo sexual, coisas que não deveriam, uma criança não deveria passar por isso. Olha só, tem um trecho aqui que diz, que o capítulo 5 que trata do despudor à inocência. Uma das leis não escritas de nossa moral contemporânea, a mais imperiosa e a mais respeitada de todas, exige que diante das crianças os adultos se abstenham de qualquer alusão, sobretudo jocosa, a assuntos sexuais. Esse sentimento era totalmente estranho à antiga sociedade. Quer dizer, por volta aí de 1200, 1500, nessa época aí, falar que uma criança não poderia ver a intimidade dos seus pais era visto como um absurdo, porque tudo era liberado. Aqui diz, o leitor moderno do diário em que Herod, que era o médico do rei Henrique IV, e esse rei ele anotava os fatos corriqueiros da vida do jovem Luís XIII, que era o filho desse rei, né? Quem lê esse diário hoje ficaria confuso diante da liberdade com que se tratavam as crianças, da grosseria das brincadeiras e da indecência dos gestos cuja publicidade não chocava ninguém e que, ao contrário, pareciam perfeitamente naturais.
Nenhum outro documento poderia dar-nos uma ideia mais nítida da total ausência do sentimento moderno da infância. Então, pessoal, esse médico, ele relatou o quanto era liberal a questão da educação dos filhos naquela época. Olha só alguns relatos que eu vou dar aqui para vocês. Olha só, Luís XIII ainda não tem 1 ano e ele dá gargalhadas quando sua ama lhe sacode o pé. O pé, o órgão dele, tá? Brincadeiras encantadoras que a criança não demora a dominar. Ele chama um pajem com um ei e levanta a túnica mostrando-lhe o pé. Isso, com 1 aninho de idade, né, já fazia essas coisas com os criados e era incentivado. Depois, Luís XIII tem um pouco mais de 1 ano quando o seu casamento com a infanta de Espanha é decidido. Pouco mais de 1 ano já decidiram o casamento do filho. Olha só. As pessoas explicam-lhe o que isso significa e ele compreende muito bem. E aí perguntam-lhe: onde está o benzinho da infanta? E ele põe a mão no pé. Olha, é estimulada essa questão sexual desde muito cedo na vida da criança naquela época. Durante seus 3 primeiros anos, ninguém desaprova ou vê algum mal em tocar por brincadeira em suas partes íntimas. A marquesa, muitas vezes, punha a mão embaixo de sua túnica. Olha só, a criança era... Eu não queria usar a palavra molestada, mas todos tinham ali o contato mesmo com o órgão da criança e estimulava isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí vai vir pessoas que talvez vai falar: mas se a sociedade permitia na época, então tá tudo certo. Ele não via isso dessa forma. Então, pessoal, toda criança ela pode viver na sociedade mais aberta que for, mas ela vai saber que aquilo ali é uma violação do corpo dela. Isso não tem como ter um futuro bom de uma criança que foi estimulada sexualmente tão cedo. Por que a gente vê tantos reis, tantas pessoas daquela época que era tão aflorados nessa questão sexual, e depois lá na frente a gente via que essas pessoas abusavam de mulheres, abusavam de escravas? Por quê? Elas foram estimuladas desde novinhas a fazer isso. Olha só, ao se levantar de manhã, ele não quis nem por nada vestir a camisa e disse: a camisa não. Primeiro eu quero dar a todo mundo um pouco de leite do meu pé. E as pessoas estenderam a mão e ele fingiu que tirava leite. Olha só, gente. Vê se tem cabimento uma criança com 2 aninhos aí fazer isso e todo mundo achar que é a coisa mais bonita do mundo. Era uma brincadeira comum e muitas das vezes repetida, as pessoas lhe dizerem: Monsenhor, falava assim, né? Monsenhor não tem pé. E ele respondia: olha aqui. E alegremente levantava-o com o dedo. Essas brincadeiras não eram restritas à criadagem, ou jovens desmiolados, ou a mulheres de costumes levianos, como a amante do rei. A rainha, sua mãe, também gostava dessa brincadeira. Olha só, era feita tanto pelos criados, quanto pelo pai e pela mãe. Será que tem condição de um ser humano dar certo no futuro, gente? Tendo a sua intimidade violada dessa forma, estimulado dessa forma? Talvez você que está me ouvindo vai achar que isso é uma brincadeira. Mas isso não é, gente, isso é sério. Uma criança, ela precisa ter a sua intimidade preservada, precisa ser ensinada que nas partes íntimas não se devem tocar. Agora, olha o maior absurdo. Olha só, aqui fala o livro, o trecho seguinte é ainda mais extraordinário. Ele, o menino, e a sua irmã foram despidos e colocados na cama junto com o rei, onde se beijaram,
gorjearam, que é cantaram, e deram muito prazer. Isso aqui deixou perplexo. Como assim despiu a criança, colocou ela na cama junto com o pai e deram muito prazer ao pai? Gente, isso é um absurdo. Isso é a podridão da Idade Média. Isso são coisas assim inaceitáveis. E eu fico pensando hoje como que crianças sofreram nesse mundo. Como que as crianças foram violadas, como que as crianças foram maltratadas, feridas, crianças que apanhavam. Aqui tem um trecho que eu não li, mas fala que ele com 2 anos, ele apanhava muito, foi criado esse regime de uma ditadura mesmo. Isso faz a gente ter que refletir sobre a forma de criar os nossos filhos. Muitas pessoas hoje ainda criam seus filhos querendo bater neles, achando que isso é um método de ensino. Isso só fere pessoas, isso só traumatiza pessoas. Tem pais que, no momento de intimidade, permitem que os filhos estejam ali olhando o que está acontecendo. Gente, a gente não pode retroceder nessa causa, a gente precisa avançar, a gente precisa preservar a criança de coisas que os adultos fazem. As crianças precisam ser preservadas, porque lá na frente isso tem impactos sérios na vida dessa criança. Outro ponto importante fala aqui, o casamento de um menino de 14 anos talvez começasse a se tornar mais raro. O casamento de uma menina de 13 ainda era comum. Não há por que pensar que o clima moral devesse ser diferente em outras famílias de fidalgos ou plebeus. Essa prática familiar de associar as crianças às brincadeiras sexuais dos adultos fazia parte do costume da época e não chocava o senso comum. Então, para você ver, era tudo misturado, era tudo muito que não dava para separar. A intimidade dos pais ali junto com os filhos e a infância não tinha uma separação e não se tinha, entre aspas, vergonha. Tudo era feito assim, de uma forma muito natural, o que para nós hoje é um absurdo. A gente lê isso aqui, para nós o nome disso é um abuso, é uma violação da infância mesmo. Hoje, na verdade, não seria aceito, uma família dessa seria, com certeza, seria afastado dos seus filhos. Então é para a gente repensar que muitas das vezes a gente vê atitudes hoje em dia que parece que as pessoas estão vivendo ainda na Idade Média. E aí, a partir do século XVI, aí começa um movimento de estruturação mesmo. Devido à reforma da igreja, tanto a católica quanto a protestante, essa questão aí começou a ser visto com um pouco mais de atenção. Começou a surgir as escolas, começou a divisão por idade. Então começou um momento de revolução mesmo, e onde essa forma de viver que eu citei até agora foi sendo vista como algo anormal. E aí começou a surgir um novo normal, que é esse novo normal que a gente vive hoje, que é a questão da separação de infância, de adolescência, de adulto. Começou a ter mais afeto na família, até mesmo a questão de redução dos filhos, ainda que de forma muito pequena, mas as famílias começaram a ter mais consciência. A escola passa a ter um papel central, coisa que antes não era obrigatório. Começa então a partir do século XVI, as escolas começaram a ter mais força, começaram a se obrigar aí as crianças a irem para a escola. Viu-se a importância da educação também para poder mudar o país. E a infância começou aí a ser protegida. Foram os primeiros passos. Ainda demoraria séculos à frente para poder chegar de fato na consolidação de fases da infância, de proteção da infância, de leis que defendiam a infância. Ainda demorou muitos séculos, mas a partir do século XVI foi o início de um novo tempo.
Então, pessoal, esse livro eu não falei tudo sobre ele, mas é um livro que vale a pena vocês lerem ele, para quem aí é da área da psicologia, da área da pedagogia. Vale a pena vocês conhecerem um pouco dessa história, principalmente quem lida com a infância, quem lida com questões também de abusos, traumas da infância. Isso aqui traz para a gente como que é perigoso quando a gente cria os filhos de uma forma muito, às vezes, com muita intimidade, e muitos pais hoje ainda mantêm isso, né? Dormem com seus filhos na cama, tomam banho com seus filhos e às vezes acham que isso aí não tem problema, e isso lá na frente vai ter os seus impactos. Isso mexe com a cabeça da criança. A gente precisa ter cuidado com isso, a gente precisa entender que a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Então, muito cuidado. Às vezes você acha que a forma que você age com seu filho, de forma muito íntima, não vai ter impacto. Cuidado, porque se não tiver, beleza, mas e se tiver? O preço, às vezes, vai ser caro lá na frente. Então, hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre a história da infância ao longo dos séculos, e é importante que a gente conheça, de fato, a história da criança, para que a gente esteja prevenido, para que quando a gente vê que o direito da criança não está sendo atendido, conhecendo a história, a gente tem argumento, a gente tem embasamento histórico e científico para poder combater tantas aberrações na vida das nossas crianças. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, conhece alguém que se importa com a infância, compartilhe esse vídeo, curte, se inscreva no canal, e em breve eu vou trazer mais vídeos sobre todo esse percurso da minha faculdade, aquilo que eu estou achando interessante, e outros temas também, temas ligados a reflexões psicológicas, reflexões filosóficas, espirituais, tudo aquilo que permeia esse campo do desenvolvimento humano, eu quero estar trazendo para vocês. Então, fiquem comigo e me aguardem aí nos próximos vídeos.